Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Que Dizes, aqui do Entre. O meu nome é Joana Martins e esta semana vamos falar sobre abstenção jovem. Como todos sabem, no domingo temos eleições autárquicas e por isso mesmo convidámos três entusiastas das eleições e também da cena política para falarem um bocadinho connosco sobre o que é a abstenção jovem e como é que nós, no fundo, podemos contrariar esta tendência. Para falar comigo sobre isto, tenho então três convidados. A primeira convidada chama-se Leonor Rosas, tem 21 anos, é mestranda em Antropologia da FCSH, é ativista feminina, dirigente do Bloco de Esquerda e também candidata à autárquica e à Assembleia Municipal de Lisboa. Olá, Leonor, tudo bem? Olá, prazer, obrigada pelo convite. Obrigada a nós. O meu segundo convidado é o João Maria Joné, que tem 23 anos, é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, também pela FCSH, é militante do PSD, mas identifica-se como uma voz liberal dentro deste partido e faz também uma análise resumida, uma análise política resumida no Instagram, Parágrafo, que podem ver o handle ali em baixo. Olá, João Maria, ou Joné. Olá, obrigado. Olá. O terceiro convidado é João Cancela, que é professor do Departamento de Estudos Políticos, também da FCSH. Temos aqui um trio da FCSH e faz também, é também professor de Análise Política Comparada. Certo ou errado, João? Confirmo. Confirmo. E eu começo já aqui por ti, por João Cancela, que és professor e tens também um trabalho, obviamente, entre outros, publicado sobre abstenção e participação eleitoral em Portugal, o diagnóstico e também as hipóteses de reforma disto. A primeira pergunta é, e começamos já, porque o tempo é curto, a primeira pergunta é como é que quais é que são as tendências entre a população mais jovem, entre os 18 e os 30 anos, em relação ao voto, e quando comparadas com as outras faixas etárias e até de outros países? Qual é que foi o resultado da tua análise? Ok, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de estar aqui a falar sobre um tema que eu gosto de falar, que é um tema que me interessa e que acho que tem interesse geral. Espero que a conversa seja interessante e vou fazer por isso. Então, há várias coisas a dizer. A primeira coisa é que, em termos comparados, há uma tendência geral, e Portugal não escapa a isso, para que as pessoas mais jovens participem menos eleitoralmente do que as pessoas mais velhas. Isso enfim, é uma espécie de, não lhe quero chamar uma constante, mas é algo que é repetidamente observado. Em relação ao caso português em particular, a mensagem principal que eu acho que deve ficar clara é que isso se tem vindo a agravar. Ou seja, se nós dividirmos aqui, para utilizar o corte que tu sugeriste, enfim, pessoas até 30 anos e pessoas acima dos 30 anos, esse fosso de participação, esse intervalo, essa diferença tem-se vindo a aprofundar ao longo dos últimos anos. Se nós virmos, quer dizer, ao longo das últimas décadas, naquelas primeiras décadas para as quais nós dispomos de dados, nos anos 80 em diante, essa diferença existia, mas apesar de tudo não era assim tão grande, e nos últimos anos, sobretudo com o Covid, ela a aprofundar. Tem-se vindo a aprofundar em relação às pessoas que têm até 30 anos, mas há algo que, na minha opinião, pode ser tão ou mais preocupante, que é o facto de isso ser algo que não se restringe apenas já às pessoas que têm até 30 anos. Ou seja, é como se, apesar de tudo, em anos anteriores da nossa democracia, as pessoas que eram mais jovens tendiam a não votar, mas depois lá acabavam por começar a participar a dada altura da sua vida, quando tinham muitas vezes talvez vidas mais consolidadas e talvez já tendessem a viver no mesmo sítio. Enfim, há aqui diferentes explicações que nós podemos tentar encontrar, mas a partir de certa altura começavam a votar. Hoje em dia, aquele tal fosso de participação que existe em vários sítios e que existe em Portugal, com especial incidência entre as pessoas que têm menos de 30 anos e todos os outros, também se observa entre as pessoas que têm até aos 40 e tal anos. Ou seja, o fosso começa a acabar-se não apenas para aqueles que têm abaixo de 30 anos e todos os outros, mas entre aqueles que têm abaixo de 45 anos e todos os outros, aqui com alguns matizes, mas esse é o quadro. Achas que essa consciência política só se ganha quando as pessoas, sei lá, já têm filhos, já estão mais estabelecidas e aí, ok, é como se de repente tivessem mais tempo disponível, mais largura de banda para tomarem atenção a este género de temas?
Bem, como pessoa com filhos, eu posso garantir que o tempo não aumenta quando ficamos mais velhos, portanto, quero desmistificar essa ideia, mas essa é uma explicação que é muitas vezes avançada para explicar a diferença entre os mais jovens e os mais velhos, enfim, aqui incluindo nos mais velhos já, mas quer dizer, a ideia de que há mudanças pelas quais nós passamos no nosso ciclo de vida, que têm a ver termos um trabalho mais fixo, mais estável, termos uma situação familiar também porventura consolidada, enfim, um certo quadro familiar que tende a ser mais característico de pessoas com idades mais, enfim, numa fase mais madura do ciclo de vida, supostamente. Essa é uma possibilidade. Há outra possibilidade que eu acho que pode fazer sentido no caso português explorar e que enfim, que eu em trabalhos meus também tenho procurado olhar para ela, mas começo a concentrar mais nela recentemente, que é a possibilidade o tipo de eleições e o tipo de envolvimento político que as pessoas têm e com que as pessoas se deparam ao longo da sua vida não ser constante. E o que eu quero dizer com isto é que as eleições não são sempre iguais e podemos pensar que pessoas que foram socializadas para a política na segunda metade dos anos 70, portanto, Portugal democratizou-se, como todos sabemos, em meados dos anos 70, portanto, as primeiras eleições foram em 75, e essas eram eleições, quer dizer, disputadas e em que percebidas como competitivas e como sendo altamente importantes para a vida da comunidade. E em anos recentes é possível que essa sensação e essa identificação das eleições como algo muito relevante para a vida das pessoas esteja a desvanecer um pouco e que, ou bastante, e que as pessoas que são socializadas e que são habituadas a pensar sobre política nesses termos e nesses tempos possam ver a política como algo menos premente. Nós podemos discutir isto e, enfim, de certeza que seguramente há exceções a isto, portanto, isto que eu estou a falar são grandes tendências, mas, de facto, isto vai de encontro àquilo que são algumas descobertas da ciência política em vários contextos, não tanto no caso português, mas internacionalmente, que eleições menos disputadas e menos mobilizadoras tendem a deixar uma espécie de legado ao nível dos eleitores e que as pessoas que são socializadas em eleições desse tipo tendem a ser menos propensas a votar mais tarde do que pessoas que crescem, do que tiveram a circunstância de passar por eleições mais tidas como mais importantes. Portanto, essa é talvez uma explicação que também possamos para que podemos olhar também. Há algum dado por região, ou seja, sentes que há zonas do país que necessariamente estão mais afastadas da política do que outras? Então, nós não dispomos de muitos dados de qualidade que permitam fazer uma distinção entre regiões, dados de inquéritos ao nível individual, porque isso implica partir as amostras e depois as amostras deixam de ser representativas, isto é um pequeno apontamento técnico, mas na prática, aquilo que eu não, enfim, eu não tenho a certeza, não é algo que eu possa afirmar com muita confiança, mas em análises preliminares aquilo que me parece é que, apesar de tudo, o fosso de participação entre jovens e menos jovens é ligeiramente mais reduzido no norte, o que é interessante, e mais expressivo no Algarve e em Lisboa. Estas são, enfim, se foram ou no sul, talvez não tanto no Algarve, enfim, são números muito pequenos, mas eu diria que Sul e Lisboa tendem a ter um fosso maior, o Norte um fosso mais baixo, o Centro um nível médio, e não disponho de dados para as regiões autónomas em quantidade. Tudo isto a que eu me estou a referir, devo também fazer essa ressalva, são dados sobre a participação em eleições legislativas, que são aquelas para as quais nós dispomos de mais informação. Não temos ainda muitos estudos sobre a participação em eleições autárquicas, que podem apresentar um perfil de eleitor distinto. Ainda assim, esta é uma intuição, mas eu penso que o fosso de participação tenderá a ser maior ainda nas eleições autárquicas. Apesar de todas as eleições legislativas e presidenciais. Estive a ver alguns dados da Pordata que davam conta que, como tu estavas a falar há pouco, em 1964 tínhamos 35% de abstenção e agora já temos mais 10% de abstenção, ou tivemos de abstenção em 2017, quando nas últimas eleições autárquicas, portanto, vai muito de encontro àquilo que tu estavas a dizer, embora haja, obviamente, mais dados em relação com as eleições legislativas. Leonor, eu sei que tu, para além de seres ativista, agora és mesmo candidata autárquica,
E a minha primeira pergunta é: o que é que te fez a ti, que tens 21 anos? Tens alguma história política na família ou foi uma coisa que sempre fez parte de ti? Ahm, então, eu tenho uma história política na família, sendo que sempre teve muito presente esta questão política e a importância da participação política na minha família, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito politicamente ativa, até antes do 25 de Abril, tendo passado por prisões políticas durante o Estado Novo, pela clandestinidade, e então sempre me foi muito, muito incutido este valor, esta ideia de que esta participação democrática não é uma coisa que nos foi oferecida, é uma coisa que foi conquistada de forma muitas vezes muito dura, e que o simples ato de ir votar, e muitas vezes lembro-me da minha mãe me dizer isto quando eu era mais nova, para nós que somos mulheres foi uma coisa que em Portugal e no resto dos países foi conseguida com muita dificuldade, e desde muito nova que tenho muita vontade de votar. Lembro-me de ser pequenina, ir com a minha mãe a votar e pensar: estou desejosa que chegue a minha vez de participar, porque houve tanta gente que esperou tantos anos e que fez tanto para que hoje eu, como mulher e como mulher portuguesa, pudesse vir votar livremente no partido que eu quero. Um, e então estas são as primeiras eleições autárquicas em que eu vou votar e em que eu obviamente vou participar. Envolvi-me nesta campanha com muito entusiasmo e estou muito entusiasmada para votar, até porque eu acho que, para além de terem sido as únicas em que eu ainda não me tinha envolvido, as eleições autárquicas têm uma particularidade, são as eleições que envolvem mais pessoas em todo o lado no país, pessoas mais diferentes. Aliás, durante estas eleições temos vindo a ver algumas entrevistas e alguns debates com candidatos muito novos que já têm 18 anos, ou pessoas que já estão a fazer vários mandatos, ou seja, são eleições que juntam pessoas muito diferentes, que juntam listas muito grandes de pessoas que querem transformar e envolver-se diretamente na política local. Isso para mim é uma coisa que me parece muito interessante, e por isso mesmo acho que estas eleições devem ser talvez pensadas de forma diferente, visto que são aquelas que mobilizam e que envolvem diretamente mais pessoas. Tu falavas num vídeo que tu fizeste também com o Joné no YouTube, falavas sobre alguns dados que tinhas visto na televisão que diziam que 60% dos executivos das câmaras não têm uma mulher nos 3 primeiros lugares de vereadores. Tu, enquanto mulher, tu falaste sobre isso, e eu estava a ver, por exemplo, a lista aqui da minha junta de freguesia. E então estive a contar efetivamente quantas mulheres é que havia e quantas mulheres é que eram suplentes dessa lista. E também cheguei à mesma conclusão que tu. Não só não havia mulheres nos 3 primeiros lugares de vereadores, como as mulheres eram muito menos do que os homens que faziam parte da lista. E depois na lista de suplentes eram muito mais mulheres suplentes do que homens. Tu, enquanto mulher jovem e enquanto ativista feminista, que sentimentos é que isto ainda te traz? Bem, para começar, esses dados de que eu falei nessa conversa que eu tive com o Joné, eu penso que, já não me lembro ao certo deles, mas eu penso que eram 40%, e que na altura me enganei. Mas de qualquer forma, nós vamos ver e vemos até que, por exemplo, há uns meses, quando se começaram a anunciar candidaturas autárquicas, houve, por exemplo, uma grande controvérsia, um grande debate à volta dos cabeças de lista apresentados pelo PSD, e isso gerou muito debate pela grande falta de mulheres que havia. E basta exatamente nós olharmos, quer seja agora nas autárquicas como nas legislativas. Do meu ponto de vista, eu acho que as cotas tiveram um papel muito importante em aumentar a participação das mulheres, porque obrigam os partidos políticos a colocar mulheres nas listas e a não as colocar todas no último lugar. Mas apesar de tudo, há sempre algumas ferramentas e algumas artimanhas que vão sendo usadas para que os presidentes de Câmara continuem a ser na sua esmagadora maioria, e os candidatos a presidente de Câmara continuem a ser na sua grande maioria homens, e que as mulheres continuem, exatamente como tu estavas a dizer, a ser colocadas nos lugares mais para baixo, a ser colocadas em substituições, porque há ainda, e acho que estas eleições autárquicas são um bom momento para o discutir, há ainda esta barreira de vidro, como se costuma chamar em inglês, o glass ceiling, que mantém muitas mulheres fora de cargos de poder,
particularmente ao nível autárquico, e vemos isso ao nível autárquico com muito mais incidência, apesar de vermos que, desde que as cotas existem em Portugal, as mulheres ocupam cada vez mais cargos políticos na Assembleia da República, nomeadamente, a verdade é que nas eleições autárquicas continua a haver ainda essa barreira. E eu acho que o papel das candidatas mulheres e das candidatas e candidatos feministas e que pensam sobre estes assuntos é também trazer esta discussão e levar esta discussão aos partidos políticos, ou seja, exigir que nós somos mulheres e queremos estar representadas, queremos falar sobre os nossos problemas, que são problemas que também existem nas autarquias, nas vilas, nas cidades, nas aldeias, onde quer que existam mulheres, há problemas relacionados com as mulheres e por isso elas devem estar representadas. Concordo. Joné, diz-me uma coisa, qual é que é a tua opinião sobre estas cotas de mulheres dentro dos partidos? Porque eu lembro-me que tu falaste também nesta conversa que vocês tiveram, que as autárquicas fechavam muito nas estruturas dos partidos e logo desde o início é como se houvesse menos participação das mulheres dentro dos partidos. Para ti, é importante que continuem a haver cotas e qual é que é a tua opinião também sobre estas estruturas partidárias que, no fundo, acabam por limitar um bocadinho a participação das pessoas? Eu disse falo à vontade porque participo de uma, não é? Como disseste no início e bem, e de uma que, como diz a Leonor e bem, se fechou demasiado a candidaturas de mulheres. Tem algumas mulheres que são grandes apostas do partido, por exemplo em Porto Alegre, mas no geral o partido vive fechado a isto e eu se calhar até aproveito para tocar nos números da abstenção, porque, verdade seja dita, eu não me acho um convidado particularmente bom para falar da abstenção jovem, porque eu nunca, enquanto jovem, me iria abster de participar numa eleição, porque sou daqueles jovens que, pronto, está diretamente envolvido na política e daí não sei também falar, apesar de ter muitas conversas com pessoas que seguem a minha página sobre o que é o afastamento da política, o que é que não é, porque eu faço questão de responder às mensagens todas, sou fanático por descobrir histórias de vida. Tenho aqui esta tentativa de tentar perceber porque é que as pessoas, no geral, e também tenho reparado as mulheres em particular, acabam por se afastar de tanto posições de poder como as posições de poder. Isso está estudado, há muitos estudos nos Estados Unidos sobre isso, sobre o afastamento de mulheres de posições de poder executivo, por se considerar que as mulheres têm menos, pelo eleitorado considerar, ou pelas estruturas partidárias considerarem, que as mulheres têm menos credibilidade na liderança de um executivo, porque o poder executivo é associado ao masculino. Há diversos estudos, nos Estados Unidos há uma série até gira do 538 sobre isto, vale a pena ir ver. Quanto à participação de mulheres mesmo nas próprias estruturas, eu já tive a oportunidade de falar disso algumas vezes que falei sobre este assunto. Acho que o facto das estruturas continuarem a viver de uma maneira totalmente analógica, com reuniões à noite, com reuniões totalmente fora de horas, com uma necessidade de presença física e de contacto one-on-one e uma certa intimidade até física, meio esquisita, meio anos 80, levam a que as mulheres se sintam desconfortáveis por uma série de razões, não é? As mulheres sentem-se desconfortáveis porque não querem estar a ter a chamada conversa de balneário com homens, as mulheres sentem-se desconfortáveis porque normalmente acabam a ficar com a maioria das tarefas domésticas, infelizmente, e então não têm tempo para andar entre as 10 da noite e as 3 da manhã a discutir quem é que fica em 17º na junta de freguesia de Aljustrel. E como estas coisas acontecem, acabamos por afastar consistentemente mais mulheres do que mas depois os partidos de direita têm o problema extra de estarem pejados de sexistas e machistas e, portanto, afastar ainda mais pessoas por aí. Eu diria que até pegando no que o meu professor de teorias da democracia nesse antro de esquerdismo que é a FCSH, que vai retirar certamente credibilidade a toda esta conversa, pegando no que ele dizia há bocado sobre a abstenção e no que dizias mesmo tu, Joana, sobre os números que temos, o engraçado de notar desde 75 até agora é que vota mais ou menos o mesmo número de portugueses, o que talvez nos ponha mais numa questão de capacidade de envolvência do que de perda de importância da democracia no geral. Claro que a polarização é importante, as eleições recentes nos Estados Unidos mostraram que quanto mais tenso o confronto, quanto mais final parece, mais pessoas vêm votar, não é? Mas
votaram 5.693.000 pessoas em 1975 e votaram 5.251.000 pessoas em 2019. Isso diz-me que o modelo da democracia portuguesa, como está feito, com os seus caciques, com as pequenas estruturazinhas, com as pequenas ligações às associações, tive aqui uma falhazita. Estão a ver? Sim. O meu ecrã fez aqui não sei se... Não, estamos a ouvir, está tudo bem. Estamos a ouvir. Esta ligação dos pequenos caciques e das pequenas associações e da maneira de fazer política muito parcial que Portugal tem, que está espelhada até no seu funcionamento autárquico, depois cria uma democracia que chega até ali. Chega àquele número de pessoas, consegue convencer aquela quantidade de gente e mobilizar aquela quantidade de gente com base nos empregos que as pessoas têm nos poderes autárquicos e nacionais, com base nas pequenas capelinhas de interesses. E depois, quando chegamos a interessar pessoas realmente pela democracia, não conseguimos passar disso, não conseguimos passar das pessoas que vivem de ou para ou à volta da política. E isso acho que fica bastante óbvio. Portanto, falavas das eleições americanas, e o que eu sinto, obviamente, e que senti o mundo todo, é que se montou uma espécie de um circo, era quase como se nós estivéssemos a assistir a um jogo de futebol, não é? Ou seja, deixou de ser política e passou a ser uma competição clubística, os azuis versus os vermelhos, e as pessoas só sabiam contra quem é que estavam, se eram os azuis, se eram os vermelhos. Nós cá, achas que teríamos que popularizar ligeiramente? Honestamente, prefiro 1000 vezes o que nós temos toda a gente saber quem é que são os partidos, toda a gente saber porque é que está contra os outros, mesmo com os perigos de desinformação e de excesso de zelo ou de fanatismo ideológico. Prefiro 1000 vezes as pessoas todas estarem envolvidas na política e nós dizemos, aquele debate político parece-me um bocadinho básico. Pois se calhar é um bocadinho básico, porque durante anos e anos 1/3 da população foi excluída da participação política porque andou a falar chinês, andou-se a falar em termos, com vocabulário que a população normal não está habituada, em coisas tipo vichy soase. Se tu estiveres constantemente a falar de coligações políticas e a dizer vichy soase, eu vou apostar contigo que 90% dos portugueses não sabem o que é que estás a falar, porque só 10 é que prestou atenção ao rufo que houve entre o Paulo Portas e o Marcelo em 1997, como é relativamente normal. Isso, a política eu sinto que há muita... próprias, não é? Eu sinto que as pessoas se afastam, ou seja, é uma espécie de... Veem bonecos na televisão com os quais não se relacionam minimamente, e eu sinto que há muita falta de referência da parte da camada mais jovem que nós estamos aqui a falar, com estas pessoas que veem na televisão. E a Leonor disse também uma coisa muito interessante nessa conversa que vocês tiveram, que tinha a ver com nós precisarmos de, dentro destas estruturas políticas, precisamos de mais jovens, mais mulheres, mais pessoas racializadas, mais pessoas que foram vítimas de exclusão social, para efetivamente começarmos a integrar todas as pessoas que constituem o país, e não só as pessoas que se identificam com aquelas personagens que vêm na televisão, não é, Leonor? Desculpa-me só entrar aqui só para fechar esta coisa, mas isso que a Leonor dizia é: a política tem de parecer mais Portugal. Mas para a política parecer mais Portugal tem de ter regras que atraiam o Portugal normal e não apenas o Portugal das capelinhas e dos dirigentes associativos e de pequenos clubes e o Portugal de velhos de 55 anos que gostam de andar de fato na rua, que a política neste momento é para essas pessoas. Leonor. Mas sim, o que eu quis dizer nessa outra conversa que nós tivemos tem a ver exatamente com esta questão da representatividade, que acho que é uma conversa que nós temos cada vez mais, e acho que entre as gerações mais novas até se tem falado bastante disso, que é exatamente esta questão de estar toda a gente representada na política. Fala-se muito daquela ideia de que a política durante séculos foi feita por homens brancos de meia idade e que agora as mulheres, as pessoas racializadas, as pessoas LGBT querem reivindicar um lugar de fala, querem reivindicar uma participação política também. E nós vemos hoje que
e como estamos a discutir isto agora e temos vindo a falar, só a participação política das mulheres, tantas vezes nós pensamos que os direitos das mulheres já estão todos garantidos, mas basta olharmos para estas questões que nós estamos aqui a ver e que o Joné também mencionou, de que ainda falta muito caminho para fazer. Esta ideia de que as mulheres não agradam tanto ao eleitorado, ou a ideia que uma mulher, quando se irrita e quando é assertiva politicamente, está automaticamente a perder votos. Ninguém gosta de uma mulher assertiva, toda a gente prefere uma mulher que sorria, que seja dócil. Isso não é compatível com a política. Ideias destas que nós ouvimos repetidamente quando existimos, não é? Quando tentamos dar uma opinião, quando tentamos participar politicamente, combater estas ideias continua a ser uma coisa central. E, para além disto, começando por pegar aqui nesta questão das mulheres, se isto ainda está tanto por fazer e é uma luta de há tantos anos, ir buscar estas pessoas racializadas que tantas vezes em Portugal vivem em condições de exclusão social e por isso estão mais afastadas da participação democrática, estão mais afastadas da participação eleitoral, é preciso ir buscar estas pessoas. E eu acho que ir buscar estas pessoas é preciso fazê-lo não só em tempo de eleições, mas como um projeto político de um mandato inteiro, de vários mandatos, de acabar com os bairros onde as pessoas estão excluídas, acabar com situações de pobreza extrema, e acabar com estas situações faz com que possamos trazer as pessoas racializadas e em situações de exclusão social para a vida democrática, para a participação eleitoral. E isso faz através de políticas de habitação, de educação, de igualdade, e esse é um projeto inteiro de sociedade de combate ao racismo e à discriminação que eu acho que terá efeitos eleitorais, pois estimula as pessoas a participar, estimula as pessoas a envolverem-se e especialmente faz com que sejamos todos parte deste mesmo coletivo, ou seja, somos todos portugueses, somos todos cidadãos de Portugal e por isso devemos ter todos a nossa voz ouvida de igual forma. E aliás, só para terminar, o João há bocadinho falavam da questão das eleições americanas e viu-se que uma coisa que contribuiu e foi importante para a derrota do Donald Trump foi o voto negro, o voto de pessoas que muitas vezes se abstiveram, e falou-se muito disso, penso que foi na Geórgia, de pessoas que se abstinham, muitas não estavam sequer recenseadas, que graças ao movimento antirracista que se viu no ano anterior às eleições, que perceberam que estava na altura de se envolverem, na altura de votarem, de irem travar uma coisa que um presidente consideravam que atentava diretamente contra os seus direitos. E esta mobilização social, eu penso que foi muito importante e teve repercussões pelo mundo, como uma forma destas pessoas que são discriminadas e são excluídas socialmente, de dizerem não, nós queremos falar, queremos a nossa voz ouvida e queremos participar na democracia. Já agora, João Cancela, uma pergunta para ti, até porque sei que daqui a nada também tens que ir embora. Fala-se muito, em alguns países até isto já é uma realidade, de abrir a hipótese de voto a jovens a partir dos 16 anos. Achas que isto ia contribuir para que a nossa abstenção aqui em Portugal, a nossa abstenção jovem, que fosse aligeirada? Ou nem por isso? Eu acho que pode dar um contributo. Eu acho que essa questão pode ser composta em diferentes questões. Eu acho que há uma parte que me parece importante aí nessa possibilidade de abrir o voto, o direito de voto a pessoas com menos de 18 anos, que é o facto de oferecer, de alguma forma, um estímulo maior, por um lado, que essas pessoas votem, claro, porque por enquanto não estão assim tão incluídas no processo político, isso é evidente, mas por outro lado pode ajudar aqui a balançar um bocado aquilo que é uma certa assimetria que existe no caso português, que estamos sempre a ser confrontados com isso nas notícias e não é nada de muito, muito novo, mas que nós temos uma realidade demográfica que é bastante, enfim, que já tem bastante tempo e que se caracteriza pelo facto de nós termos uma proporção de população mais velha muito grande e termos relativamente poucos jovens. Quer dizer, quando nós vemos, mesmo comparando com a generalidade dos países ricos, com a generalidade dos países da União Europeia,
nós estamos com níveis de envelhecimento muito, muito elevados. E, portanto, eu penso que isto, por um lado, pode fomentar que as pessoas comecem mais cedo na sua vida a ser confrontadas com a possibilidade de votar, e disso poder ser algo positivo. Isso pode ser debatido, mas, por outro lado, também, de alguma forma, aumenta o contingente de jovens entre os potenciais eleitores, e isso pode ser algo que sirva para que os próprios partidos tenham que desenhar programas e mensagens mais apelativas a esse voto, esse segmento do eleitorado. Portanto, que pode haver vantagens por aí. Os países onde essa política tem sido instituída têm tido resultados positivos, na ótica de quem pretende aumentar a participação, pelo menos. Está mais ou menos provado nesta fase já que os 16 são uma melhor idade para se começar a votar do que os 18, que as pessoas tendem a votar mais facilmente se tiverem 16 do que 18 anos. Os 18 anos são muitas vezes uma idade de transição, há pessoas que estão a fazer a universidade fora do sítio onde cresceram ou que estão a entrar no mercado de trabalho e por essa via é adicionar talvez Claro que nem toda a gente começa a votar mesmo aos 18 anos, mas há pessoas que só têm a oportunidade de começar a votar mais tarde porque a eleição não calha naquele ano. Mas de qualquer forma, os 16 anos são vistos como especialmente mais disponíveis, em que a qualidade da população está ainda em pelo sistema escolar. Isso também podemos usar o sistema de participação. E enfim, isto resulta do literatura e sobre as experiências realizadas noutros países, mas eu penso que seria uma solução sobre a qual devíamos pensar com seriedade cá em Portugal. Há até teoria, quer dizer, há filósofos, pessoas que debatem este tipo de coisas, que até se perguntam porquê parar nos 16 anos, se não podia fazer sentido nós instituirmos o direito de voto para crianças, enfim, para pessoas com idades inferiores aos 16 anos. E eu devo dizer que, de um ponto de vista teórico, eu acho que essa é uma possibilidade interessante. Não tenho grandes ilusões em relação a isso, parece-me que não vai ser aplicado tão cedo, mas penso que não devemos ser demasiado fechados em relação a isso. Até tendo em conta o tipo de questões que as nossas sociedades enfrentam hoje, todos os temas relacionados com a sustentabilidade ambiental, as alterações climáticas, penso que pode ser mais importante ainda que estas pessoas que não gosto muito da conversa das próximas gerações, porque são pessoas que já cá estão no mundo, mas que essas pessoas possam ser ouvidas também. Talvez não necessariamente através de eleições, tal como nós as entendemos, mas pelo menos ter mais em consideração aquilo que elas pensam. Muito bem, João, obrigada. A última questão é a mesma para todos. Leonora, a pergunta é para ti, que é: qual é que tu achas que seria a solução, ou uma das soluções, para nós promovermos uma maior participação dos jovens na política? Bem, para começar, eu queria só dizer que concordo com o que o João Cancela disse agora sobre o voto aos 16 anos, que aliás também foi meu professor de teorias da democracia. Concordo, eu acho que quando nós olhamos para uma pessoa de 16 anos, ela já pode trabalhar, já pode pagar impostos, já pode até, em caso de cometer um crime, ser presa, portanto não há uma razão, do meu ponto de vista, para que não possa votar. E acho que isso pode ser também uma forma de, desde mais cedo, incutir este sentido da participação democrática, da participação eleitoral, e acho que pode ser uma forma. Mas, como eu estava a dizer há pouco, eu acho que toda a gente tem problemas políticos no seu dia-a-dia, e os problemas políticos são não conseguir pagar uma renda para viver em Lisboa, não conseguir pagar o preço da propina, a avó receber uma reforma demasiado baixa. Quando nós falamos com as pessoas, quando nós estamos em contacto com vários jovens, nós ouvimos-los falar, e os seus problemas são políticos, ou seja, a incerteza no futuro, a precariedade no emprego que nós todos sentimos na nossa geração, ou até mesmo, exatamente como o João Cancela estava a dizer, e eu subscrevo, a questão das alterações climáticas é fundamental, a ideia de que nós olhamos para o nosso futuro com muita incerteza, e que acho que, aliás, nos últimos tempos, todas estas mobilizações climáticas e relacionadas com o combate às alterações climáticas e pela descarbonização da economia mostram muito bem que há uma grande vontade de muitas pessoas mais novas, e muitas até que não podiam votar ainda, de se juntarem, de criarem novos movimentos e de reclamarem o seu direito a falar. E eu acho que o que é necessário, em primeiro lugar, é que
a política eleitoral e que a democracia tenha espaço para toda a gente. E isso inclui o que eu acho muito importante, que é em primeiro lugar, esta questão da representatividade, que é acabar com a ideia de que a política é uma coisa de um clube de homens brancos, cis, de classe média alta, que estão fechados num sítio a fazer as suas coisas. Não, a política é estar na rua, é protestar, são as associações, são o que eu faço no meu dia-a-dia, é a minha associação de estudantes. A política está em todo lado e acho que é preciso incutir essa consciência de participação democrática desde a escola, através da educação, educar para a participação democrática, como é que se pode participar, como é que se pode ser um cidadão. E depois acho que as políticas para os mais jovens devem ir no sentido de melhorar os seus problemas, e acho que a partir do momento em que se perceber que a política não é uma coisa distante, mas é tudo o que afeta a nossa vida e é tudo o que está na nossa vida, desde suponhamos uma rapariga que é violentada pelo seu namorado ainda na escola, isso é político, e isso é uma reivindicação política que deve ser, aliás, eu acho, cada vez mais ouvida, e deve-se ter cada vez mais atenção a essas questões. E é fazer políticas que vão de acordo a estes problemas, legislar no sentido de criar mais habitação pública disponível para as pessoas mais jovens, de resolver problemas de precariedade no emprego, de resolver a crise climática que tanto nos afeta. Isso mostra que as políticas públicas e que as políticas públicas estão preocupadas e estão feitas à medida das preocupações e dos anseios e das dificuldades das pessoas mais jovens. E eu acho que é preciso exatamente fazer este esforço, que é, se nós queremos que toda a gente participe, precisamos de fomentar a igualdade e precisamos de dar melhores condições de vida e melhores garantias de futuro às gerações mais jovens, que eu acho que neste momento somos capazes de ser das gerações de sempre, que olha para o futuro e para o futuro do planeta onde nós vivemos com mais incerteza. Então se calhar está na altura de chamar estas pessoas mais jovens para os centros de decisão, para dizerem também, então o que é que vamos fazer, como é que vamos mudar as coisas, porque eu acho que a nossa geração é naturalmente inconformada, nós olhamos para o futuro e não vai ser melhor do que os nossos pais, como havia há algumas décadas essa expectativa de que os filhos vão sempre viver melhor que os pais, que os avós, e agora não, nós não vamos ter um emprego para a vida, o planeta está-se a deteriorar e é preciso chamar os jovens e agir nesse sentido. Então eu acho que nós precisamos de repensar a forma como olhamos para o futuro, acima de tudo, e acho que esta questão de jovens é uma questão sobre o futuro do nosso planeta, na verdade. Uhum. Concordo em absoluto, e enquanto falavas sobre isso lembrei-me da Greta Thunberg, que foi uma referência muito importante para as gerações mais jovens, porque é uma pessoa como eles, com a qual eles se identificam, que sai, que tem coisas a dizer e que é ouvida, e portanto acho que é importante também haver essas referências cada vez mais palpáveis e mais reais, para que as pessoas se sintam cada vez mais integradas nisto. João Cancela, a mesma pergunta para ti, que é, qual é que achas que é uma das soluções para integrarmos melhor os jovens na participação política? Então, rapidamente, há uma prática, um tipo de programa que tem vindo a ser seguido em diferentes países, sobretudo nos países nórdicos, na Escandinávia, e que eu acho que podia ser interessante tentar replicar, pelo menos em parte aqui no caso português, que passa pela realização de eleições simuladas nas escolas secundárias, enfim, na escola obrigatória, portanto, antes das pessoas terem direito de voto, poderem participar em simulação de eleições. E eu acho que isso pode ser interessante por vários motivos, enfim, não estar aqui a repetir, mas porque permite socializar as pessoas na política, sim, mas também permite que os partidos desenhem políticas e pacotes de respostas que vão pôr em competição entre si para tentar conseguir o voto das pessoas que participam nessas eleições, que são, novamente, alunos do secundário ou de outros níveis de ensino, mas sobretudo do secundário. E eu acho que isso podia ser interessante num caso como o nosso e podia ser uma solução que, enfim, à falta da aprovação da extensão do direito de voto a pessoas com 16 anos, ou eventualmente menos, mas que podia ser aqui um passo interessante para que os partidos se sentissem quase na obrigação, se fossem forçados a aproximar-se então dos mais jovens, e para que os próprios jovens pudessem a perceber melhor de quais é que são as diferenças entre os partidos, terem uma maior aproximação àquilo que são diferenças ideológicas ou do campo da teoria política, enfim, sempre aqui a um nível bastante elementar, claro.
mas penso que essa podia ser uma solução prática, relativamente barata e em relação às quais dispomos de bastante informação de experiências bem-sucedidas noutros países. Acho que é uma ótima solução, sim, fazer uma espécie de uma simulação para perceberem depois como é que funciona the real deal, parece-me uma ótima solução. E agora passamos a última questão aqui ao Joné, que ficou, a uma certa altura ficou sem som, mas agora estás de volta, não estás? Estou de volta e ouvi praticamente Estás de tudo, volta. só que saí durante um minuto, tive um problema técnico, mas estou de volta. Estás de volta. Qual é que é a tua, ou uma das soluções que tu achas que podíamos pôr em prática para chamar os jovens mais para a participação política? Pois, isso aqui é isso. Eu sou um grande defensor do voto aos 16. Acho que a ideia de simulações, de ter eleições da Associação de Estudantes Competitivas, de criar a lógica das pessoas começarem a participar o mais cedo possível. Até já li bastante sobre essa ideia de pessoas votarem mais novas e considerando que não há um limite final ligado à capacidade cognitiva para pessoas mais velhas. Uma pessoa com 114 anos, que, como a minha trisavó tinha a certa altura, que me dava notas de monopólio para ver se eu comprava alguma coisa gira, tem direito ao voto, e uma criança de 14 totalmente politizada, como eu era a falar com a minha trisavó, não tinha. E isso, há aí uma questão filosófica interessante. Na questão prática, o João Cancela disse, eu concordo em absoluto, os resultados, é empírico, não há muita volta a dar. As pessoas mais novas votam mais. Isto foi testado, por exemplo, no referendo de independência da Escócia. Votou-se mais a partir dos 16 até aos 18 do que dos 18 para cima. Essa coisa da pessoa ter ali uns anos de vida em que não tem bem um sítio fixo, tendo em conta que a política ainda tem muito e se calhar demasiado de fixo e de territorial, não ajuda. Eu acho que, não partindo aqui para as grandes transformações do mundo novo que a Leonor estava a tentar propor, que acho ótimas intenções e sem dúvida concordo com muitas delas. A precariedade é um problema para muitos jovens votarem, por exemplo. Há imensos problemas socioeconómicos que dificultam o voto jovem, mas há uma série de coisas institucionais, e aqui partindo para o meu lado, lá está, liberal, também são entraves gravíssimos. Há o entrave territorial, é muito importante. Acho que era importante nós reformularmos como é que se pode votar, onde é que se pode votar, a facilidade com que se pode fazer. O voto por correio parece-me uma coisa, uma reforma evidente que fazia falta. A participação política em autárquicas, apesar de não estar diretamente a residir num sítio, também não me parece chocante. Nós notamos muito em pessoas, pelo menos eu, nos meus círculos de amigos, pessoas à minha volta que querem votar e não podem porque não estão cá, porque estão a trabalhar, não vão conseguir sair nesse dia. E isso, há aqui muitos problemas nas regras do jogo que penso que ajudavam. Mas na própria comunicação e na abertura da política, não é? Se a política continuar fechada sobre ela própria, não tem tanto a ver com a representatividade específica do grupo X ou Y. Se a política continuar fechada sobre os mesmos, não trará pessoas novas, e se continuar fechada nos mesmos estilos. O problema demográfico é obviamente grande, porque o político tem o incentivo de curto prazo, e isso viu-se, por exemplo, na gestão da pandemia. O incentivo de curto prazo foi ser o mais conservador possível, porque quem sofria mais com não ser o mais conservador possível era o grupo etário que votava mais. E isso a prejuízo dos mais novos, que acabaram com um aumento brutal de dívida que terão de ser eles a pagar, com consequências ao nível de saúde mental que não saberemos bem quais estarão. Isto nota-se muito nas nossas sociedades atuais, como vai haver menos jovens e os jovens vão votar menos. Vai haver menos jovens e os jovens vão votar menos. O que vamos acabar é com uma democracia virada para os mais velhos, partida em dois, e eventualmente a gerar um sentimento de frustração e raiva que só vai afastar mais as pessoas da política. Era caso para pedir aos políticos pela primeira vez na sua carreira, de todos eles praticamente, que não tomassem a opção mais fácil e pensassem isto no longo prazo. Nunca foi feito, portanto também não acredito que vai ser agora. Eu tenho pena que fechemos este segmento com uma visão tão pouco otimista, Jané. Eu posso ser um bocadinho otimista. Eu posso ser um bocadinho otimista no ponto em que isto não é certamente a primeira geração
nem pouco mais ou menos, em que as pessoas têm esta capacidade de não estar iludidas em relação ao passado e até acharem que, em relação ao futuro, e até acharem que o futuro vai ser muito pior do que o dos seus pais e avós, porque durante 500 anos a maioria do mundo ocidental acreditou piamente que o mundo ia acabar no espaço de 3 ou 4 anos. Portanto, essas pessoas em princípio viviam num sentimento de ansiedade talvez superior ao meu, na Idade Média, não é? Do que eu agora. Mas nessa nota de otimismo já houve muito pior. Já se passou pior. Terminamos esta conversa aqui hoje. Obrigada a todos. Eu tenho que vos agradecer. Acho que vocês foram ótimos convidados e acho que nós podemos ficar aqui a debater. Obrigada por terem participado e queria também pedir e lembrar a toda a gente que no domingo, dia 26, temos eleições e, portanto, vão votar. Pode ser que esteja a chover, facilita sempre que as pessoas vão votar. Pode ser que esteja a chover. Portanto, não se esqueçam de ir votar. São eleições autárquicas, votem nas vossas câmaras municipais, nas vossas assembleias municipais, façam parte desta. Desculpem, tenho aqui um cão que resolveu sacudir-se agora neste momento. Façam parte da vossa sociedade, porque nós precisamos dos jovens e dos velhos e de toda a gente para participar na sociedade que nós estamos a construir. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada. Obrigado. Adeus.